A corrente total aqui, ó, desse circuito, quem é? É a corrente 1 que passa pelo resistor R1, mais a corrente I2 que passa pelo resistor R2. E a gente tem a dualidade com os circuitos aqui em série. Na verdade, em paralelo, as correntes totais, a corrente total é a soma das correntes em cada ramo, e no circuito em série na verdade, a tensão que vai ser a soma das tensões em cada um dos resistores. E a outra diferença, a outra dualidade, é que aqui a corrente é a mesma para todo mundo. O IS é igual ao I1, que é igual ao I2, né? Vai ter uma corrente IS saindo da fonte, a corrente I1 passando por aqui, e uma corrente I2 passando por aqui. Enquanto no circuito em paralelo, o E, se tiver uma fonte aqui ligada, né? Vai ser quem? Vai ser a mesma tensão V1, que é igual à mesma tensão V2, né? O V1 é a queda de tensão aqui nesse resistor, e o V2 é a queda de tensão aqui nesse outro resistor R2. Essa polaridade, como é que você escolheu? É o sentido da corrente. Se a corrente está entrando primeiro bem aqui, ó, aqui vai ser o positivo, maior potencial, e ela está saindo do outro lado, vai ser o negativo. Então, uma dica do livro aí, para circuito em paralelo, a corrente fornecida pela fonte é igual à soma das correntes dos ramos, enquanto para circuito em série, a tensão aplicada é igual à soma das quedas de tensões aí nos seus resistores. Então vamos ver esse exemplo aqui. Para o circuito em paralelo da figura, descubra a resistência total. Ora, quem é a resistência total? Se eu tenho só dois elementos em paralelo, eu vou usar aquela regrinha lá. R1, R2, R1 mais R2. Então vai ficar como? 9 vezes 18 dividido por 9 mais 18, né? Vai ficar na calculadora 162 aqui e aqui 27. E essa conta vai dar então 6 ohms, né? Então a gente já fez aí o item A. Item B, calcule a corrente fornecida pela fonte. Olha, quem é a corrente S? A corrente fornecida pela fonte. É a lei de Ohm, né? É a fonte dividido pelo R total. A fonte vale 27 volts. A resistência total, eu acabei de calcular, vale 6 ohms. Então isso aqui vai dar em torno de 4,5 amperes. O item C, determine a corrente através de cada ramo em paralelo. Quem é a corrente I1 e a corrente I2? Quem são essas correntes? Ora, só usar a lei de Ohm. Corrente 1 quem é? É o V1, que é a tensão em cima do R1, dividido por R1. E a corrente 2 é o V2, dividido por R2. Ora, mas quem é o V1 e o V2? Se o R1 e o R2 estão em paralelo, então o V1 é igual ao V2, que é igual à fonte. E vale quanto isso? 27 volts. Então aqui, ó, V1 é igual à fonte, é 27, dividido por R1, que vale 9. Isso aqui vai dar 3 amperes. E o V2 também é igual à fonte, que é igual a 27, o R2 é igual a 18. Isso aqui vai dar, então, 1,5 ampere. E o item D. Demonstre que a equação foi satisfeita. Que equação? IS é igual a I1 mais I2. Quem é o IS? 4,5. Igual. Quem é o I1? 3. Quem é o I2? 1,5. Então, 4,5 ampere é igual a 3 mais 1,5. 4,5
ampere de novo, né? Provando que a corrente que sai da fonte de um circuito em paralelo é a soma das correntes em cada um dos seus ramos. E essa aqui agora, cada circuito em paralelo na figura, descubra a resistência total. Com 3 elementos, né, a gente vai ter que fazer aquele clássico lá, né? A definição clássica. Como é o RT, quem é? É 1 dividido por 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre o R3, né? Que isso aqui é a mesma coisa de 1 dividido por 1 sobre o valor do R1 é 10, mais 1 sobre o valor do R2, que é 220, mais 1 sobre o valor do R3, que é 1,2K. Quando eu faço essa conta e tiro o MMC, eu vou descobrir que o RT vai ser igual a 1 dividido por 105,38 vezes 10 a menos 3. Então vai ficar como? Quando eu faço essa conta na calculadora, o RT vai ser então 9, aproximadamente, 0,49 ohms, né? E o item B, calcule a corrente fornecida pela fonte. Ora, quem é a corrente fornecida pela fonte? É a lei de Ohm, é o E dividido pelo R total. Quem é o E? Está dado na questão, é 24. Quem é o R total? A gente acabou de calcular, 9,49. Então essa conta aqui vai dar 2,53 amperes. E o item C, determine a corrente através de cada fonte, não, né? De cada ramo, né? Tá errado aqui. Então quem é a corrente? I1, mais uma vez, é a tensão V1 dividido por R1. Lembrando novamente, como estou em paralelo, a fonte é igual a V1, que é igual a V2, que é igual a V3. V1 é a queda de tensão no R1, queda de tensão no R2 é o V2, queda de tensão no R3 é o V3. Então, como os V são iguais à fonte, aqui vai ser 24, e o R1 é 10, aqui vai ficar então passando 2,4 amperes. O I2, a mesma coisa, é a tensão, que é 24, dividido pela resistência dele, agora é 220. Isso aqui vai dar 0,11 ampere. E no último, o I3 é a mesma coisa, 24 agora dividido por 1,2K, ou seja, vai passar uma corrente bem pequena aqui, né? O I3 vai passar uma corrente de 0,02 ampere, ou que é a mesma coisa de 20 miliamperes. E como a gente viu aí, as maiores correntes vão estar nos ramos, obviamente, que tem a menor resistência, né? O que vai se opor menos à passagem da corrente. E a corrente sempre busca, obviamente, o caminho que tem a menor resistência. E agora, dadas as informações aí da figura, determine quem é o R3. Quero saber o valor dessa resistência bem aqui, Como é que eu vou fazer isso? Ora, eu sei quem é o R total, sei quem é o R1, sei quem é o R2. Então, como é a fórmula? 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Vai ficar como, então, isso? 1 sobre 4 é igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, que é o valor do R2, mais 1 sobre R3. Isso aqui vai dar, então, 0,25 igual a 0,1 mais 0,2 mais 1 sobre o R3. E agora,
Passando tudo para o outro lado, eu vou ficar ó, com 1 sobre R3. Passa esse cara para o outro lado e esse cara também para o outro lado. Quando eu faço a continha aí, vai ficar 0,1 aqui, né? Aqui na verdade não é 0,2, né? 1 dividido por 20 é 0,05. Por isso que aqui fica 0,1. Então quem é o R3? Olha, basta inverter. Vai ficar 1 dividido por 0,1, que é a mesma coisa que 10 ohms. Bom, e o item B? Como é que eu faço o item B, né? Descubra a tensão da fonte E. Se eu fosse fazer direto aqui, seria o IS vezes o RT, mas eu não sei quem é o IS. Mas eu sei que o E é igual a V1, que é igual a V2, que é igual ao V3, porque eles estão todos em paralelo, né? Eu não sei quem é o V2, e eu não posso descobrir porque falta saber quem é o I2. E a mesma coisa, eu não sei quem é o V3, que é a tensão sobre R3, porque eu não sei quem é o I3. Então, como é que eu vou descobrir? Aqui, ó. O V1, quem é o V1? É a corrente I1 vezes o R1. Quem é a corrente 1 é 4. Quem é o I1 é 10. O V1 ó, é 40 volts. Ora, mas V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a fonte, que é igual a 40 volts. Então, ó, o E é igual a 40 volts. O item C. Descubra a corrente fornecida pela fonte IS. Ora, é a lei de Ohm, né? É o E dividido pelo R total. Quem é o E? Quem descobriu no item anterior? 40. Quem é o R total? 4. Então, a corrente IS vale 10 amperes, né? E a corrente 2? Ora, quem é a corrente I2? É a tensão sobre o resistor R2 dividido por R2. Quem é o V2? O V2 é igual a 40 volts. Quem é o R2? É 20. Então, 40 dividido por 20, eu tenho aqui ó, 2 amperes de corrente. Então, aqui ó, eu tenho uma fonte de bancada ó, com 12 volts. Eu selecionei ela para ter 12 volts de tensão. A ligação, lembrando, né, o positivo está aqui no cabo vermelho e o negativo eu faço esse jump aqui com o terra, né? Questão de segurança. Vou ligar aqui a garrinha do lado positivo e do lado negativo. Se eu pegar o voltímetro, que é o instrumento que mede tensão, e ligar ó, a garra positiva aqui e a garra negativa aqui no negativo, eu vou ver quanto? 12 volts. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou encontrar 12 volts. Por quê? Porque eles estão em paralelo com a fonte, que vale 12 volts. Como é que eu escolhi a escala de 20? É sempre a escala maior do que ao que a gente espera. A gente esperava aqui ó, que fosse 12 volts, porque eu selecionei na fonte 12 volts. Então a primeira escala maior do que 12 volts é a escala de 20. Então por isso que eu selecionei ela. E para medir a corrente? Para medir a corrente, eu tenho que abrir aqui um fio, né? Aqui eu estava ligando diretamente na fonte, né? A fonte estava ligando diretamente aqui, ó, nesse fio do circuito, mas a corrente eu tenho que medir ela em série com o meu circuito. A tensão eu medi aqui, não foi? Aqui tinha um voltímetro, eu medi ó, ela em paralelo com o meu circuito. Como é que eu sei que é paralelo? Porque tem 2 pontos em comum. Como é que eu sei que aqui está em série? Porque tem um ponto só em comum e esse ponto não está ligando em nenhum outro ponto do circuito. Então, quando eu vou querer saber qual é o valor da corrente do meu circuito,
eu vou ligar sempre em série, nunca em paralelo, correndo o risco aí de queimar meu aparelho, que no caso aqui é o amperímetro, o aparelho que mede a corrente elétrica é o amperímetro. E aqui o valor que vai aparecer da minha corrente, né? Que é justamente o valor que está aqui na minha fonte. E se eu quiser saber qual é a corrente que passa pelo R1, como eu disse, a corrente tem que ser medida em série. Então, onde tinha ligação aqui, ó, quebrei essa ligação e liguei o fio positivo aqui, ó, do meu amperímetro, onde era essa partezinha aqui, e o fio negativo, ó, liguei no meu resistor. Assim a corrente está passando aqui, ó, nessa linha azul, em série com o meu amperímetro. Ela passa por dentro do meu amperímetro, ele mede a corrente e ela sai do outro lado. No caso aqui, ó, ele mediu 12 amperes de corrente, né? Miliamperes de corrente. Aqui está na escala do mili, né?